Bom dia. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão, comemorando 3 anos de existência do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Genoca Mafutini na apresentação e Abdul Rahman Ibrahim na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, escreva Mais Inclusão e faça sua subscrição para nos ajudar a crescer. Vamos aos destaques. Critérios de elegibilidade para assistência básica do INAS à sociedade. Em Nampula, pessoas com deficiência integradas no mercado de emprego. Light for the World e parceiros formam comitês de gestão de desastres naturais em Govuro, na província de Inhambane. Desenvolvimento já a seguir. Iniciamos o programa na província de Nampula, onde pessoas com deficiência estão sendo integradas no mercado de trabalho. Reportagem do jornalista Nelson Tatanha, do emissor provincial de Nampula, da Rádio Moçambique. A ideia visa contribuir para uma rápida inserção desta camada social no mercado de trabalho e inclusão na sociedade. O diretor do Centro de Emprego de Nampula, Lésio Zunguzi, disse à Rádio Moçambique que a pessoa com deficiência está a ser inserida nas áreas de agricultura, serralharia, alfaiataria, sapataria, carpintaria, entre outras. Lésio Zunguzi informou que estas ações poderão contribuir para a criação de mais postos de emprego no seio deste grupo-alvo. A fonte mostrou-se ainda satisfeita com o nível de adesão de pessoa com deficiência nos diversos cursos profissionalizantes promovidos pela instituição. 6 em cada 100 empresas visitadas é que tem trabalhadores com deficiência. Então ainda é um desafio. A pessoa portadora de deficiência ainda não é grande parte de componente de mão de obra produtiva. A capacidade de interpretação dos gestores de recursos humanos em termos da capacidade residual do indivíduo deficiente que se candidata a uma vaga de emprego. Às vezes o recurso humano pode interpretar que uma certa deficiência significa invalidez, mas para quem conhece um pouco de necessidades especiais pode entender que o indivíduo com certa deficiência ainda possui capacidade residual que pode ser explorada a bem das empresas. Temos experiências infelizmente não foi em Nampula, de uma padaria que decidiu trabalhar só com mudos. E o mais surpreendente é que o patrão está totalmente satisfeito com aqueles funcionários. Eles não falam, mas eles são altamente produtivos, altamente obedientes e competentes. Portanto, falta um pouco de entendimento por parte dos gestores sobre as capacidades de pessoas com deficiência. Diretor do Centro de Emprego de Nampula, Lésio Zunguzi, a falar do enquadramento da pessoa com deficiência no mercado de trabalho em diferentes ramos de atividades na província. Nhawe, Catupuca, Tempomela, Cacipanguila, Etura, Uira, Nsiaque, Pavele. Nelson Tatanha, Nampula.
Depois de Nampula, vamos ao sul do país, na chamada Terra da Boa Gente, Inhambane, concretamente no distrito de Govur, onde a Light for the World e seus parceiros formam comitês de gestão de resposta às emergências. O povoado de Nova Mambone está localizado no distrito de Govuro, província de Inhambane, faz fronteira norte com o distrito de Machanga, província de Sofala, a leste com o Oceano Índico, a sul com o distrito de Inhassoro e a oeste com o distrito de Mabote, com cerca de 36 mil pessoas com deficiência, segundo dados do censo do Instituto Nacional de Estatística do censo de 2017, da qual fazem parte Sérgio José e David Joque. Ambos são facilitadores de inclusão de pessoas com deficiência em matérias de emergência e falam do projeto ICDP, implementado pela Light for the World. Tivemos mais encontros, dos quais era para podermos formarmos os comitês locais de gestão. Sim. Para formar e inclusive houve uma formação, desta vez quando vieram os gestores do projeto, então é quando tivemos mesmo a formação por quase um dia inteiro, então aquilo foi tão espetacular, porque mostramos aquilo que são as nossas capacidades, as nossas dinâmicas. Bem, a formação foi bom, porque mesmo nós DIFs tivemos 2 dias para dar formação. Primeiro foi o Sérgio, o último fui eu, que dei Malovano. Sobre a inclusão? Sobre a inclusão, sim. E as pessoas gostaram da vossa formação em relação àquilo que é a componente da deficiência? Sim, gostaram. Sérgio José e David Joque, DIF, facilitadores de inclusão da deficiência no distrito de Govuro, na província de Inhambane, dizem estar prontos para primeiros socorros caso haja desastres naturais nesta parcela do país. Sim, estamos preparados. Até estamos preparados para formar outros comitês que não são inclusivos. Sim. Desde o ano passado até agora, o que muito mais aflige tem sido a estiagem, que é a seca. Então, tem sido a estiagem. Então, questões de cheias, como é o distrito mais predominante desse tipo de fenômenos, mas cheias a partir do ano passado até este ano é para dizer que ainda não houve, mas para dizer que sendo pessoas com deficiências que vivem na sociedade, então falando de estiagem eles também passam consequências, passam esse tipo de problemas. E há muitas pessoas com deficiência que praticam agricultura aqui que estão a passar fome por causa da seca, não é? Mudanças climáticas. Isso é justo, porque a base de alimentação para o distrito de Govuro é a agricultura. E há muita seca. Muita seca. A insegurança alimentar no distrito de Govuro preocupa autoridades nesta parcela do país, disse Albino Vasco, delegado do INGD. Bem, o distrito está dividido em 2 regiões. Temos a região semiárida e a região mais ou menos úmida. As localidades do interior, estamos falando de Jufane, Luído, uma parte de Panda, assim como Machacame, elas, a safra anterior, que é a época chuvosa anterior, não produziram quase nada. Isto aliado por 2 fatores combinados. O próprio Fred destruiu as culturas que estavam em campo e depois não caiu chuva regular. Este ano também tivemos uma irregularidade de chuvas e aumentou a gravidade da insegurança alimentar naquelas comunidades que me referi. Estamos falando de Jufane, Luído. Luído é uma zona que não tem zonas baixas, que as pessoas pudessem recorrer lá para fazer sua agricultura, mas não tem. Jufane tem algumas zonas baixas, mas vamos lá ver, em um número menor que estão ao longo do Uriçado. Também não consegue responder aquilo que é o número total das famílias que lá existem. No entanto, essas famílias, com essa situação que prevalece, eu estou a crer que possamos não decretar a segurança alimentar, mas já estão a sentir algo de fome. O número de refeições pode ter diminuído, ou se calhar algumas famílias já não têm, porque não têm excedentes suficientes para levar até outubro. Então, segurança alimentar podemos não considerar, mas está na fase inicial.
Govuro existem 4 comitês locais de gestão de desastres, onde estão integradas pessoas com deficiência, segundo revelou Albino Vasco, delegado do INGD nesta parcela do país. É uma abordagem boa, do princípio de que nós temos que trabalhar de uma forma abrangente e inclusiva. São aspectos que não eram considerados e havia um estigma dentro dos DIFs. Com esse estigma, nós sentíamos que não éramos completos em relação à nossa atividade, porque um grupo de pessoas ficava de fora. Então, a partir da altura que abarcamos todos para aquela certa atividade, nós sentimos que já somos abrangentes. Mas ainda não sentimos que somos abrangentes a partir da altura que só estamos a trabalhar com 4 comunidades. Mas temos que trabalhar com mais comunidades. Sim, então aí vamos sentir que, ok, nós estamos numa nota positiva, mas agora ainda estamos na fase embrionária, não acreditamos que tudo tem a sua fase. Futuramente acredito que com mais orçamentos possamos alargar o programa para outras comunidades. Pode não ser mesmo na componente de direto assim, mas olhando a componente gestão de risco de desastre, mas também olhando a componente incluindo a parte da deficiência. Isso é muito importante. Albino Vasco disse ser importante o papel que a Light for the World desempenha dentro das comunidades. Por enquanto, o governo, em parceria com a Light for the World, assim como a Cruz Vermelha, já criamos 4 comitês que estão localizados em Bungue, Malovane, Pandi e Mazino. No entanto, nesses 4 comitês foi observado a inclusão da deficiência. Temos lá pessoas que são deficientes, que estão integradas dentro dos comitês, que estão integradas dentro das subcomissões de trabalho dentro do comitê. Nós achamos um papel muito importante na inclusão, porque sentimos nós que os deficientes vão sentir-se integrados dentro da resposta de emergência. Um fator que antes não acontecia, temos que ser sério, não acontecia conosco. Nestes 4 comitês é um trabalho piloto e eu acredito que gradualmente vamos alastrar para os outros comitês para que possam também sentir-se integrados em outras comunidades que temos lá deficientes. Então este é um trabalho mesmo que estamos a desenvolver, Light of World e a Cruz Vermelha. De Govuro, vamos à cidade de Maputo, onde a plataforma moçambicana de assistência social está preocupada com os critérios de elegibilidade para assistência do INAS. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem cerca de 3.000 crianças com deficiência dos 0 aos 14 anos de idade. Dados do censo de 2017, onde Niki faz parte. Nicolina Zibia, mãe de Niki que vive na cidade de Maputo, lamenta o fato da sua criança não estar a se beneficiar da assistência básica dado pelo Instituto Nacional de Ação Social. Segundo a dona Nicolina, os termos de elegibilidade para ser abrangido pelo subsídio do INAS não são satisfatórios para este grupo social. Sim, a visita do INAS chegou. Por acaso, quando chegaram aqui em casa, foram bem recebidos. Viram o Anderson, que era uma criança especial. Mas, perante isso tudo, eles depois terão que voltar. Eu tinha que medir os documentos no círculo, só medir documentos. Só que naquela minha rotina de medir os documentos, então, é quando um dos senhores lá disse: olha, dona Nicolina, eu acho que tu a medir os documentos em vão. Os do INAS estiveram na tua casa, então eles chegaram à conclusão de que o teu filho não era uma criança que pudesse estar incluso para poder receber o valor do INAS. Eu perguntei por quê. Então eles disseram que porque o teu filho não tem condições péssimas. Eu disse, mas o que querem dizer com isso? Meu filho é uma criança especial. Eu sei que uma criança especial, que nem idoso, tem direitos.
não iras. Não, porque tu tens lá um plasma, tens lá uma geleira, tens uma casa. A casa não é minha, a casa é da minha face da mãe. Então, os bens, sim, não procuram saber como é que eu tenho aqueles bens. Primeiro ponto. E não só, o fato de meu filho ser uma criança especial. Então vocês querem chegar a apanhar meu filho todo sujo, todo amarrotado, ou então chegarem na minha casa, apanharem a panelas da ponta até a ponta, tudo desarrumado, para poder mostrar que pronto, eu sou uma pessoa necessitada. Porque se já o próprio governo diz que o INAS serve mais para abranger os idosos e não só toda a criança especial, por exemplo, que tem uma certa deficiência incapacitada. E meu filho tem uma deficiência que não consegue fazer nada. Então hoje, se eu consigo acordar, vou trabalhar, é por ele. Mas eu amanhã não estarei aqui nessa terra. Eu amanhã posso ir embora, eu não sei com quem meu filho vai ficar. Então, eu sou do princípio que se aquele pouco dinheiro que algumas pessoas recebem lá no IRAS, se meu filho pudesse ter, talvez eu um dia partindo desse mundo e meu filho ficar, com quem ele ficasse para cuidar, com aquele valor para comprar as fraldas, meu filho depende, meu filho vive de fraldas, desde que ele nasceu. Apesar de haver avanços significativos na assistência a pessoas vulneráveis, os critérios de elegibilidade não estão claros, defende Sérgio Falaz, diretor executivo da Plataforma da Sociedade Civil Moçambicana para a Proteção Social. Bom, de fato, este tem sido um grande desafio, um grande debate que tem acontecido à volta do setor. Houveram, de fato, algumas revisões de alguns aspectos de critérios de elegibilidade, porque, como muito bem fez referência, há famílias, encontramos uma mulher, por exemplo, o marido trabalhava, por exemplo, na África do Sul, conseguiu construir a casa, mas ele perdeu a vida e ela está vulnerável daquele setor e precisa de apoio. Então, que não seja por uma questão de verificar aquilo que a pessoa tem ou que foi deixado, mas sim pelo como é que a pessoa sustenta a sua vida. Tem crianças dentro de casa e não há de ser, por exemplo, com um teto de chapa de zinco que vai conseguir sustentar aquilo. Então nós temos vindo, de fato, a buscar evidências e tentar advogar para que esses critérios de elegibilidade não sejam excludentes, sejam de fato para aquele que precisa deste apoio, que não seja baseado em função daquilo que nós estamos vendo no terreno, mas sim em função daquilo que é a real necessidade deste indivíduo. Olha, isto tem sido muito claro, essas variações climáticas, as crises que nós temos tido, mostraram e têm mostrado claramente de que há uma necessidade de termos uma proteção social cada vez mais robusta, porque é ela que intervém nesses momentos de crise, é ela que suporta esse indivíduo. A proteção social tem dois pressupostos, um que é não deixar o indivíduo cair cada vez mais para a linha da pobreza, outro que é alavancar aquele que está no nível da pobreza. Se não temos uma proteção social segura, uma proteção social consistente, estamos a dizer que com base nessas crises mais indivíduos vão cair para uma questão de vulnerabilidade e vamos ter grandes desafios já para podermos abarcar este grupo todo. Então, a proteção social tem um papel fundamental nesses momentos, tem um papel de apoiar os indivíduos, tem um papel de criar uma base sólida e consistente para que aquele indivíduo possa fazer face às situações de choques e de crises. Então, é importante investir-se na proteção social. É importante que a proteção social esteja em todos os momentos, nos momentos de crise, nos momentos das guerras que nós temos, esteja a apoiar aquele indivíduo para que ela possa manter os estándares mínimos básicos daquilo que é a sua vida. Dos Santos da CERS acredita que se o governo instituísse cotas de caráter obrigatório para as empresas contratarem pessoas com deficiência, o nível de vulnerabilidade deste grupo social ia reduzir. Quando a gente fala do emprego protegido, idem, deviam haver políticas em que obrigassem as empresas a terem programas de inclusão com percentagens definidas para integrar a diversidade, que é para depois as pessoas também podermos falar da proteção social, da segurança social no âmbito já de igualdade, porque quando a gente fala de segurança social, também falar das pessoas que têm a oportunidade de trabalhar, tentando olhar para um exemplo que parece menos crítico, que é a habitação. Nós hoje estamos a viver, temos casas, algumas pessoas estão na cidade, algumas pessoas estão nas zonas um pouco distantes da cidade. Quando aparece uma situação climática
a pessoa acorda sem ter o mínimo. O mínimo de uma pessoa é ter um teto. Então, a proteção social, as casas sociais, eu acho que o governo deveria investir em bairros em que um estudo mínimo sobre o clima fosse dar segurança de que são zonas que podem ser habitadas por um máximo de 10, 15 anos, de acordo com aquilo que são as mudanças climáticas que vêm aí, e incentivar as pessoas a construírem nessas zonas. As zonas de expansão devem ser consideradas hoje em dia libertas e abertas para serem construídas depois de um estudo sobre as mudanças climáticas. Desde 2022, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, através do INAS, apoia 1,7 milhões de pessoas vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência. Ao nível da província de Inhambane, são implementados 5 programas de proteção social, segundo deu a conhecer Samuel Júnior, diretor de Serviços Provinciais de Assuntos Sociais. Ao nível da nossa província de Inhambane, nós, na componente de proteção social, implementamos cerca de 5 programas de proteção social. Estes programas que são implementados através das delegações do INAS, IP, que ao nível da nossa província temos 3 delegações representando as 3 regiões que nós temos a nível da nossa província. Dos programas que nós fizemos menção, para este ano temos a meta de cerca de 64 mil agregados familiares a serem assistidos por estes 5 programas de proteção social, e a maior parte desta população que nós fizemos menção é assistido através do programa de subsídio social básico. E a maior parte, portanto, dos que são beneficiários do programa de subsídio social básico são pessoas idosas, que é um programa que é orientado para as pessoas que não têm força para poderem trabalhar, e é dado algum valor que varia de acordo com o número de agregado familiar, visando garantir que eles possam conseguir ter o mínimo necessário para poder garantir a sua sobrevivência. Como disse, são 5 programas de proteção social que são implementados ao nível da nossa província de Inhambane, e cada um desses programas tem critérios de elegibilidade para poder fazer parte como beneficiário. Mas em linhas gerais é que tem que ser uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, que por si só não tem condições de poder garantir a sua sobrevivência. E falando de forma concreta para o programa de subsídio social básico, é orientado para a pessoa idosa que não tenha como garantir a sua sustentabilidade e não tem alguém que possa o assistir. E como disse, este programa, ao nível da nossa província de Inhambane, é o que tem a maior meta, portanto, cerca de 39 mil beneficiários ao nível da província. E temos um outro que é o programa de apoio social produtiva, que este é para as pessoas que têm força para poderem trabalhar, mas simplesmente lhes falta a oportunidade para poderem, portanto, exercer alguma atividade que possa ser remunerada. Então, um dos critérios é que tenha força e que seja uma pessoa vulnerável. E como é que nós implementamos este programa? Em coordenação com os governos distritais, são identificados projetos viáveis aonde este grupo de pessoas realizam atividades e o INAS faz o respectivo pagamento cerca de 4 meses ao ano. E temos o programa de apoio a unidades sociais, que são centros de acolhimento para as pessoas que não têm aonde viver. Ao nível da nossa província de Inhambane, em termos de instituições públicas, temos um centro de apoio à velhice, que apoia pessoas idosas e não têm onde viver, que neste momento acolhemos cerca de 33 idosas, e este centro está no distrito de Massinga. E temos também o infantário, que é aquele que é para acolher as crianças. Este tem cerca de 23 neste momento, que está localizado na cidade de Inhambane. É preciso frisar aqui que este número não é fixo, porque a teoria da proteção social é não garantir a permanência efetiva, porque há questão de reunificação. Basta identificarmos que há um familiar que possa garantir as condições de sobrevivência deste beneficiário, nós fazemos a reunificação e criamos espaço para
portanto, ter acesso a outros beneficiários. Neste momento não tenho dado específico, mas a maior parte das pessoas que têm deficiência estão enquadrados no programa Subsídio Social Básico e estão também enquadrados no programa Apoio Social Direto. O programa Apoio Social Direto tem cerca de 5 componentes. A primeira que é de cabazes alimentares, mas tem a outra componente que é de meios de compensação. Então, esta parte, componente de meios de compensação, é dirigido exatamente para as pessoas com deficiência. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, reforçou que o principal objetivo da proteção social é aumentar a resiliência nas pessoas vulneráveis. Proteção social é, na essência, prevenir, gerir e vencer situações que limitam a capacidade e o bem-estar dos indivíduos. É realizada através da adoção de políticas, estratégias, leis e regulamentos em combinação com a implementação de ações e programas concretos para combater a pobreza e outras vulnerabilidades. O principal objetivo é aumentar a resiliência das pessoas em enfrentar problemas causados pela velhice, por exemplo, falta de renda, doença, deficiência, deslocações forçadas. Sabe que nos últimos anos sempre temos estado a viver deslocações forçadas por causa, por exemplo, do terrorismo. E não só, as calamidades foram muito bem aqui mencionadas, fazem pessoas, nós agora estamos a criar mais uma vila em Guaraguara, mas pessoas já viviam na beira. Essas pessoas precisam, de sobremaneira, serem protegidas numa certa fase, entre outros. A proteção social, que tradicionalmente em muitas sociedades era providenciada pelas famílias, ou amigos, vizinhos, era assim no passado. Alguém estava com deficiência, então era a família que atendia. Estava velho, não tinha renda, era a família que atendia. Estava com doenças. Mas evoluiu para incluir na provisão organizações filantrópicas que criam-se para apoiar. E no mundo moderno tornou-se a responsabilidade dos Estados. É aí onde está a nossa responsabilidade. Moçambique é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre outros instrumentos relacionados com os direitos humanos. Que ações prioritárias devem ser realizadas para o reforço da capacidade socioeconômica das famílias que vivem em situações de pobreza e vulnerabilidade, por forma a criar condições para o seu autossustento e para que possam desempenhar a sua função de protetora dos seus membros? Se calhar é possível aquela teoria nossa de dar anzol para pescar ou dar sementes para semear, não dar tudo comida, porque se não fizermos isso é insustentável. E algumas famílias podem apoiar aquilo que fazem. Fica insustentável, não é possível. E temos que ser criativos para pensar. Podem fazer uma pergunta também a outra, como por exemplo, como tornar as intervenções da proteção social mais efetivas, eficientes e mais abrangentes e sustentáveis. Aquilo que fazemos ser eficiente, porque às vezes damos, mas depois não funciona, não resolvemos nenhum problema, só provocamos problemas. Se andarem na estrada, vão ver pessoas que estão à espera para receber. Ou vão nas lojas, ficam. Aquelas pessoas com aquela capacidade de andar, não há outra maneira de fazer para eles terem alguma coisa sempre. Tem aquelas crianças que, por exemplo, se temos nossos compatriotas cegos, não veem, mas tem aqueles jovens que desacompanham as pessoas. Com essas pessoas não podemos trabalhar e encontrar uma maneira sustentável para essas pessoas poderem viver. Do que estar acordou, foi passear, foi procurar essa coisa. Não há outra maneira. E como que viviam antes ou como que vivem no campo? Porque eu conheço na minha aldeia pessoas saírem de manhã todos os dias, andar na porta a porta a pedir. Mas temos cegos lá, temos pessoas. Como que se faz isso? E essas experiências tragam aqui para podermos partilhar. É possível, ninguém disse que não há solução. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo.
Somos a Associação Moçambicana de Mulheres com Deficiência, criada em outubro de 2007, uma organização humanitária de filiação voluntária sem fins lucrativos, dotadas de personalidade jurídica. A associação, com registro no BR número 56, de 22 de março de 2023, que atua no âmbito nacional, com sede na cidade de Maputo. Sou uma mulher com a deficiência. Estou numa associação das mulheres com a deficiência em Moçambique. A associação tem me ajudado bastante, porque eu não nasci assim, tive um acidente, depois a minha vida parou. Mas depois que entrei na associação, estou me sentindo muito à vontade. Estou muito bem na associação, eu já conheço os meus direitos, de que eu tenho direito à família, na sociedade tenho um enquadramento. Nossa visão: ser uma organização nacional coesa, reconhecida como referência em termos de qualidade da sua intervenção em ações de advocacia e direitos humanos. Vou agradecer que não deixam de nos apoiar. Nos apoiam sempre, porque são as pessoas que precisamos. Nem emprego que não conseguimos mais. A idade também já não abastece para eu dizer de que ainda quero emprego. Mas com as coisas que nos ajudam de pouco a pouco. O que fazemos? Advocacia para direitos humanos, em particular, direito das raparigas e mulheres com deficiência, empoderamento social e econômico, saúde sexual e reprodutiva da rapariga e mulheres com deficiência. Os membros da AMMD falam de associativismo e são mudanças no dia a dia. Graças ao trabalho do ativismo, eu tive autoestima, aprendi dos outros meus colegas a se relacionar com o mundo, com a sociedade, com a família. Eu tinha medo de sair para fora, não tinha necessidade de ficar com muita gente, porque sou uma pessoa com deficiência. Então me levou para lá, daí mudou minha vida, já não tenho medo de andar, não tenho medo de quem. Em 2024, o programa WVL Aliadas, implementado pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, apoiou 10 mulheres com deficiência no âmbito do empoderamento às mulheres com deficiência. As mulheres falam das mudanças das suas vidas. A minha vida antes era parada, era difícil, mas quando eu recebi o kit, mudou aquela primeira parada, uma primeira difícil. Agora uma nova primeira, eu consigo, através de dinheiro que eu ganho, consigo ajudar aqui em casa a fazer a minha despesa pessoal. Na verdade, esse trabalho já estou há bastante tempo a fazer. O trabalho, na verdade, nos ajuda bastante. Deram 2 sacos de amendoim, deram 2 sacos de feijão. Então, naqueles 2 sacos de amendoim, 2 sacos de feijão, eu comprei 2 máquinas que estou a trabalhar com de coco e amendoim. A Associação AMMD, com parceria com Aliadas, ela recebeu kits para empoderar mulheres com deficiência no seu autoemprego. Sabemos nós que a falta de emprego, mesmo para pessoas sem deficiência, então esse projeto de Aliadas veio para empoderar, para apoiar essas mulheres. Este projeto, para além de garantir o empoderamento econômico, também contribuiu para o empoderamento social das mulheres com deficiência. Realização do projeto: Associação Moçambicana das Mulheres com Deficiência, com apoio das Aliadas. E chegamos ao final do nosso programa de hoje. Mas antes, vamos recordar os destaques. Critérios de elegibilidade para assistência básica do INAS à sociedade. Em Nampula,
pessoas com deficiência integradas no mercado de emprego. Light for the World e parceiros formam comitês de resposta a desastres naturais em Govuro, na província de Inhambane. Esteve na vossa companhia Ginoca Mafutini na apresentação e Abdul Rehman Ibrahimo na edição. O Mais Inclusão contou com o apoio da Montepuez Ruby Mining Limitada e da TV Surdo. Até uma próxima oportunidade. Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.